Amém? Estão ouvindo? Então vamos ler o versículo que o irmão Melo acabou de citar. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 31. Vamos ler juntos? Alguns podem profetizar. É assim? Não. Vamos lá. Todos profetizar um após outro, para todos aprenderem e serem consolados. Todos podereis profetizar um após outro, para todos aprenderem e serem consolados. Então aqui Paulo está se referindo a uma reunião da igreja e, é claro, hoje nós queremos que todos compartilhem nas reuniões, mas uma reunião como essa aqui, é possível todos compartilharem? Todos profetizarem? Nós vimos no início a dificuldade do Billy quando chamou um casal para dar um testemunho do que aconteceu ontem na comunhão de casais. Então, primeiro, existe um pouco de timidez. Segundo, um sempre está esperando pelo outro. Algum casal vai se prontificar, não é verdade? Então a gente está sempre esperando alguém. Mas o fato é que todos nós precisamos vir para a reunião da igreja com essa disposição de profetizar. E quando nós tivermos oportunidade, vamos aproveitar. Porque quando nós falamos pelo Senhor, nós vamos aprendendo a falar pelo Senhor. Não pense você que um irmão que fala pelo Senhor com clareza, transmite o encargo do Espírito para você, que da noite para o dia aconteceu isso na vida dele. Ele foi pouco a pouco praticando, foi pouco a pouco profetizando. Por isso é importante as nossas reuniões menores, os grupos familiares de cuidado e multiplicação, porque ali, de fato, todos podem funcionar. Até quem chegou na reunião a primeira vez, até um visitante se sente bem. Semana passada tivemos uma irmã visitando a nossa reunião, e ela falou, puxa, eu nunca vi uma reunião como essa. Ela é de um grande grupo cristão, e estava um pouco afastada, e se sentiu muito bem na reunião, com poucas pessoas, com poucas famílias, e ali também pôde dar o testemunho dela. Eu pergunto para vocês acham que o testemunho dela nos consolou? Sim, e muito. Nos consolou muito. Então foi a primeira vez na reunião, deu um testemunho e consolou todos nós. Aí ela já entrou no grupo, nosso grupo de comunhão que nós criamos no WhatsApp, que os irmãos criaram, e nós participamos, e cada coisa que é falada ali, ela imediatamente reage. Amém, com amém, isso mesmo. Os irmãos que já estão há mais tempo no grupo, já estão meio que acostumados. Ouve uma palavra, ouve um hino que é postado, ouve alguma mensagem e parece que já estão meio que acostumados. Mas as pessoas novas não, elas reagem rapidamente. Então, uma reunião também é um lugar de aperfeiçoamento. Eu queria aproveitar hoje de manhã e também e usar essa reunião para nos aperfeiçoar. Então, a reunião da igreja grande, ela tem uma administração, ela precisa ter uma ordem. Para quê? Você fala assim, não, irmão, a reunião tem que deixa o Espírito fluir. Mas se a gente for deixar o Espírito fluir, até aquecer o Espírito de cada um aqui, nós vamos sair daqui só amanhã. Não é verdade? Então tem gente que fala assim, vem um casal compartilhar, aí ainda está esquentando o motor, ainda não aqueceu. Aí quando vem o primeiro casal, aí já aparece o segundo, já vem o terceiro, já vem o quarto. E da mesma coisa com os nossos jovens e adolescentes, não é verdade? Então tem aquele primeiro momento que a gente parece que ainda não tem aquele fogo do Espírito, que nós todos deveríamos ter, quando chegamos na reunião. A verdade é essa, todos nós aqui, ainda que a gente não tenha tempo de falar, mas nós temos que estar preparados para falar. Amém, irmã Maria? Amém? Amém, irmão Luiz? Amém? E os jovens também, não é verdade, Caleb? Preparado para falar. E
Como nos preparar para falar? Desde casa, irmãos. Na verdade, ao longo da semana, nós temos que aprender a ter comunhão com o Senhor. A reunião, ela ocorre aqui, a gente está vendo acontecer nesse momento, nesse horário, de tal hora a tal hora. Mas, na verdade, essa reunião aí, aqui, o Espírito já está preparando. Ao longo da semana, Ele está preparando cada um de nós aqui. Para quê? Para nos usar na reunião. Às vezes você chega aqui e não tem oportunidade de falar, mas você está com o Espírito queimando dentro de você. E quando os irmãos falam, você reage imediatamente, fala amém, é isso mesmo. Os jovens deram alguns exemplos aqui, muito interessantes, né? Parece que o que vocês mais tocaram foi o soldado, o bom soldado, né? Dentro do caráter do homem de Deus. Mas ali no caráter do homem de Deus tem vários aspectos que os irmãos devem ter compartilhado com vocês, mas vocês ficaram muito impressionados com um bom soldado. E realmente é muito bom, irmãos, porque isso aí vai fazer a gente andar como um exército na igreja. Andar de forma unânime. Uma coisa é eu sozinho andar aqui, né, peripatear. Outra coisa é eu andar de forma estoiquel, andar de uma forma unânime, andar como um exército. Então vocês podem ver, você sozinho na sua casa tem um impacto. Mas quando você se reúne com outros irmãos, o impacto é muito maior. Por isso que a nossa vida cristã é uma vida de reunião. Nós precisamos ter comunhão com os irmãos. E aqui a gente sai incendiado. Por isso que é importante participar das reuniões. Então o aperfeiçoamento que eu queria passar para os irmãos é assim. Quando formos convidados para falar, vem um casal, né, dos tantos que participaram da comunhão de casais ontem aqui nesse local. Imediatamente já levanta o casal. Na verdade, deviam levantar todos. Todos deviam se levantar. Aí os irmãos que estão administrando a reunião falam assim, não, um só, um casal. Aí vem um casal e fala. Por quê? Mas por que não podem todos os casais falarem, se todos foram tocados? Porque nós não temos tempo para isso. Porque aqui nós temos pessoas de várias idades, em várias situações. Tem pessoas que vêm para cá, deixa o marido em casa, deixa a esposa em casa, deixa a gente enfermo em casa, precisa voltar a tal hora. Então, tudo, tem gente que tem filho, que tem que buscar, está fazendo prova, está fazendo concurso. Então, tudo isso tem que ser observado. Tem muitas crianças que estão lá na salinha sendo servidas pelos irmãos. Tudo isso tem que ser observado na reunião. Mas nós somos egoístas por natureza. Nós só pensamos em nós mesmos. Por isso nós ficamos na reunião criticando. Mas nessa reunião não está no Espírito. Os irmãos não estão no Espírito, estão controlando, estão regulando. Não é isso. Realmente, no Espírito, nós temos que pensar em todas as coisas. Não podemos pensar só em nós. Eu estou com vontade de compartilhar agora, eu vou levantar e vou falar. Não, nós temos que ver como o Espírito está orientando. E todos nós, é normal, estarmos com vontade de compartilhar. É normal. Não é coisa normal, não. Estou com vontade de compartilhar. Normal. E se não tiver oportunidade, guarda. Depois nós vamos falar nos pequenos grupos. Quando nós tivermos oportunidade de falar num grupo maior, a gente levanta e fala. Então, eu queria aproveitar também os nossos jovens, né? Quando vocês forem convidados para falar, vamos falar mesmo. Senão os irmãos que não participaram da vida saudável vão falar assim, eu ouvi dizer que foi uma maravilha. Todo mundo estava bem lá, queimando no Espírito. Cadê? Então os irmãos que estão aqui, que não foram, vão ficar perguntando, será que os irmãos fizeram um bom trabalho? E realmente os irmãos fizeram um ótimo trabalho, um excelente trabalho, e vocês de fato desfrutaram muito. Mas esse desfrute não pode ficar só para vocês, é para ser compartilhado para consolar outras pessoas. Amém, amados? Olha, se nós ganharmos isso aí, eu creio que nós ganhamos o sentimento da palavra dessa semana. Compreender com todos os santos. Uma coisa é você sozinho, outra coisa é você com os irmãos. O impacto é muito maior, a compreensão é muito maior, a riqueza se torna muito maior. Vamos fazer uma festa do amor e cada um traz um pratinho. Não é verdade? Olha que banquete que não vai ser. Espiritualmente falando, é o mesmo princípio.
Não podemos vir para as reuniões de mãos vazias. Precisamos trazer sempre um espírito pronto, fervoroso, para falar pelo Senhor. Eu queria aproveitar então, nós estamos recebendo a visita do irmão Remilton aqui, hoje de manhã. Ele vem aqui às vezes porque os filhos estão aqui em São Paulo, e hoje um dos filhos está fazendo prova, veio para dar uma assistência, e ele tem que sair daqui a pouquinho, né? Eu quero pedir para que ele dê uma palavra para nós de consolo, de encorajamento, para os casais, e para os nossos jovens também, e para toda a igreja em São Paulo. E também tem o irmão David Dong, filho do irmão Dong, que um jovem deu um testemunho muito bom hoje de manhã aqui, e é verdade. O irmão Dong ouviu o chamamento do Senhor, e ele superou, ele não se deixou vencer pelas dificuldades. Ele ouviu e atendeu o chamamento do Senhor, e por causa da obediência dele, nós fomos gerados na vida da igreja. Quantas pessoas poderão ser geradas por você, na sua fidelidade e obediência ao Espírito? Pensa nisso. Já pensou? Se o Espírito usou o irmão Dong, ele pode usar você também. E o irmão David Dong é um dos filhos do irmão Dong, e está aqui hoje de manhã. Eu queria dar uma oportunidade também para ele compartilhar. Primeiro, eu queria pedir para o irmão Remilton, depois o irmão David Dong, em seguida. Tá. Amém, irmãos? É uma alegria, é uma satisfação poder estar aqui em São Paulo com vocês, poder compartilhar também um pouco daquilo que o Senhor tem dado para nós, que não tem sido pouco. Realmente o Senhor ele tem aberto a sua palavra para nós, e a palavra de Deus para nós deve ser alimento para nós. Nós devemos comer, nós devemos desfrutar da palavra de Deus. Tem uma passagem na Bíblia em Jeremias que fala: achadas as tuas palavras, logo as comi, e as tuas palavras me foram gozo e alegria para o coração. O Senhor Jesus também falou: as minhas palavras são espírito e são vida. Então, irmãos, se a gente busca o Senhor, se a gente contata a palavra do Senhor, nós certamente seremos pessoas saudáveis na vida da igreja. Mas, falando de uma maneira bastante breve, com relação à questão da família, o encargo de Deus não é um encargo individual por uma pessoa, mas Deus ele quer ter famílias. É muito importante para uma vida da igreja normal, ela ser constituída de várias famílias saudáveis, casais que buscam o Senhor. E trazendo essa questão para o livro de Efésios, que é seguramente, no que diz respeito à economia de Deus, o livro mais elevado que nós temos, Paulo, ele fala também a respeito da família, especificamente ele fala sobre os casais, sobre o relacionamento de marido e o relacionamento da esposa. Esposa, marido, marido, esposa. E a gente muitas vezes procura muitas formas com relação a como ter um casamento feliz. E mesmo Paulo sendo um homem solteiro, né, porque Paulo ele não contraiu núpcias, né, ele era um homem solteiro, ele realmente era uma pessoa que consagrou toda a vida dele para Deus. Ele fala para nós aqui em Efésios, a partir do capítulo 1 até o capítulo 3, então nós temos a questão da economia de Deus. Capítulo 1 fala a respeito da igreja, que é no versículo 22, o qual e pôs todas as coisas debaixo dos seus pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Então, todas as coisas vão sendo encaminhadas no capítulo 1, até chegar nessa conclusão final, que é a igreja. A igreja é o corpo de Cristo. E no capítulo 2, Paulo fala para nós sobre o material da igreja, os constituintes da igreja, que são aquelas pessoas que estavam
numa situação lamentável no mundo, mas que essas pessoas, elas uma vez salvas e regeneradas, introduzidas na igreja, elas, juntamente com os irmãos, nós, a igreja, nós nos tornamos a obra-prima de Deus. Quer dizer, Deus tem uma obra, e uma obra especial, podemos assim dizer. Na verdade, Deus tem muitas obras. Deus é um Deus criador, Ele fez muitas coisas, mas a sua principal obra, que é a sua obra-prima, é a igreja. Somos nós, a igreja de Deus. Depois o capítulo 3 fala sobre o mordomado do apóstolo Paulo. E a partir do capítulo 4 fala dos tipos de andar que nós devemos ter na vida da igreja. E um dos tipos de andar é andar no Espírito. E após Paulo falar sobre andar no Espírito, Paulo fala sobre o relacionamento de um casal normal na vida da igreja. Então, às vezes a gente tem muitas formas. O que eu devo fazer? Lógico, é importante a gente desenvolver uma humanidade elevada na vida da igreja. Realmente é importante nós sermos cordiais com as nossas esposas. É importante nós declararmos para a nossa esposa, principalmente o marido, né? Eu te amo, você é importante para mim. É importante escrever isso. É importante não apenas falar, mas deixar registrado. Tá certo que a esposa é importante para você, que você é importante para a esposa. Mas a fonte de tudo isso, irmãos, a fonte da nossa felicidade conjugal, é a gente ter um tipo de andar, é andar no Espírito. Então, no capítulo 5, no versículo 18, Paulo fala: e não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Irmãos, e nós temos na vida da igreja todo o ambiente para que a gente tenha uma vida no Espírito. Nós podemos, a gente até estava esses tempos atrás recordando lá em Piracicaba, aquela sigla, né, ICORP. Não sei se os irmãos se lembram disso. ICORP, lembra, Deu? Primeiro I, né, invocar o nome do Senhor. Tudo começa pelo invocar o nome do Senhor. Irmãos, nós somos aqueles que de coração puro invocam o nome do Senhor. Santificado seja o teu nome. É o primeiro ponto da oração que o Senhor nos ensinou em Mateus capítulo 6. E ali não é que seja que a gente deva orar daquela maneira, mas é um modelo de oração. E o primeiro aspecto é: santificado seja o teu nome. E uma maneira de santificar o nome do Senhor é invocar o nome do Senhor. E tem um salmo, né, acho que é o Salmo 16, eu não sei qual que é agora, que fala: invocá-lo-ei enquanto eu viver. Então, irmãos, nós precisamos sempre estar invocando o nome do Senhor. Amém? E a letra C seria cantar, falar. Nós precisamos aprender a cantar, e hoje os irmãos a gente tem tido essa experiência nas nossas localidades, a respeito de ajudar os irmãos na questão dos cânticos, para que através dos cânticos nós possamos exercitar o nosso espírito. Amém, irmãos? Então, não só cantar, mas também falar hinos, falar entre nós, salmodiar, falar entre os irmãos, os hinos, isso nos dá muita vida. Então depois tem o O, né? O O, ICORP, o I, invocar, C, cantar, falar, depois O, orar. A importância de nós orarmos, temos uma vida de oração na vida da igreja. O R, o que é o R? O R é ruminar, mas também o R é reunir. Irmãos, nós não podemos deixar de reunir, isso é mandamento. Nós devemos congregar, nós devemos nos reunir com os irmãos. E depois o R é o P, que é profetizar. Então, quando o irmão pediu para profetizar aqui agora, estou tentando aqui, né, profetizar, né, falando com os irmãos, né, podendo me ajudar e ajudar vocês também. Na verdade, vindo para a reunião e vendo os irmãos compartilharem, eu recebo a porção que os irmãos trouxeram. Mas quando eu venho para a reunião, também posso dar a minha porção, para que haja edificação na vida da igreja. E no Espírito, irmãos, agora voltando, tudo isso, ICORP, invocar, cantar, falar,
orar, reunir, ruminar e profetizar, tudo isso nos faz sermos pessoas cheias de Espírito. E se nós somos pessoas cheias do Espírito, irmãos, o nosso casamento é um casamento feliz. Mas eu não quero dizer que em tudo nós devamos espiritualizar. Tem os aspectos humanos do casamento. Isso também é muito importante. Mas para que as mulheres, aqui no versículo 22, sejam submissas, as mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor, é uma questão de espírito. É uma questão de se encher do Espírito. E os irmãos, não é com base nessa palavra que a gente vai poder agora submeter as nossas irmãs, as nossas esposas, a qualquer tipo de situação de opressão e de pressão. Não é isso, irmãos. Nós temos a autoridade do Espírito, nós não somos autoritários. Nós não somos autoritários. Sim, nós temos autoridade, mas não somos autoritários, né? Nós temos a autoridade que Deus nos delegou, mas a autoridade é a autoridade de Deus. Então, a dificuldade que a mulher tem seria no caso de a mulher se submeter ao marido. Mas se o marido amar a sua esposa vai se submeter a ele. Então, na sequência fala, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo Ele mesmo o Salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Agora, a nossa parte. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Então, irmãos, se nós estivermos no Espírito, nós amaremos as nossas esposas. E se as nossas esposas estiverem no Espírito, elas serão submissas aos seus maridos. Então, nós devemos desenvolver na vida da igreja esse tipo de andar no Espírito. Sim, andamos na graça, andamos na verdade, andamos na luz, andamos no amor, mas também devemos andar no Espírito, para sermos felizes, para vivermos bem a nossa vida conjugal, vivermos bem a nossa vida matrimonial. Amém? Tá bom? Tá bom, né? Então tá bom. Amém. Foi ótimo. Foi bom? Foi bom, não foi ótimo. Como diz o mineiro, bom demais, né? Irmão David Dong, quer nos ajudar um pouquinho? Quer compartilhar daí? Irmão David Dong. Alguém pode levar? Amém. Jesus é o Senhor. Seja muito bem-vindo. Thank you. My name is David Dong. Obrigado, meu nome é David Dong. I'm the oldest son of Brother Dong. Eu sou o filho mais velho do irmão Dong. I come to visit my father twice a year, Eu venho visitar meu pai 2 vezes ao ano. just like my sister Joy, Assim como minha irmã Joy, whom you probably have met a few times. vocês provavelmente devem ter visto ela algumas vezes. As I was listening to you brothers and sisters sharing, Eu estava ouvindo vocês, irmãos e irmãs, compartilhando. I remember in 1958, Eu me lembro que em 1958, Brother Lee went to visit the church around the globe. o irmão Witness Lee foi visitar as igrejas ao redor do mundo. And when he came back to Taiwan, he shared with the brothers there E quando ele voltou para Taiwan, ele compartilhou com os irmãos lá what he saw in the trip, o que ele viu na sua viagem. and he concluded that the gospel came from the west to the east, E ele concluiu que o evangelho veio do oeste para o oeste. but right Ocidente now pro the Oriente. western side of the spiritual condition is very barren, very as a wilderness. Mas agora a situação
no Ocidente era mais selvagem, né? Can you repeat, please? Sorry. As a desert, as a As a wilderness. desert, deserto. Era como deserto. The situation in Western. Yeah. Okay. So he encouraged the brothers there to pray, see whether the Lord will send some of us to overseas. E aí ele encorajou os irmãos lá a orar para que o Senhor enviasse os irmãos de lá do Oriente para o Ocidente para pregar o Evangelho. So my father got a call to send, but the Lord sent him to Brazil. Então o meu pai teve um chamamento e o Senhor estava chamando ele para o Brasil. And he Para enviar ele ao obeyed. Brasil. E ele So obedeceu. we came to Brazil, all of us, in 1960. Então nós todos, a nossa família veio para o Brasil em 1960. And it was really like Abraham came, called by God, came to a land of Canaan, but he didn't know what's happening, where it's going. Então era mais ou menos como Abraão vindo, chamado pelo Senhor, vindo da terra prometida de Canaã. Não sabia o que ia acontecer, o que ele ia enfrentar. But God is his living map. Mas Deus é um mapa vivo. Amen. So we came to Brazil in 1960. Então nós viemos para o Brasil 1960. em 1960. And there was already a church, a Chinese-speaking group here. E havia aqui já uma igreja que falava em chinês aqui. And my father was in the church from 1960 to all the way until now. E aí meu pai participou da igreja desde 1960 até agora. But he was like a grain of wheat that fallen into the ground and buried here for 15 years. Então ele era como um grão de trigo que caiu na terra e gerou muitos frutos por 15 anos. And until 1955, and it multiplied into many grains right here. E então até 1955 ele multiplicou como esse grão que se multiplicou muito. 74, eu falei? Hallelujah. So now we all come back to the fountain of the living waters. Agora nós estamos voltando para a fonte das águas vivas. We no longer have to hew out cisterns that hold no water. Nós não mais precisamos curar as nossas fontes que não estavam dando mais água, as rotas, né? But now we have a fountain. Mas agora nós temos uma fonte. I praise the Lord for what the Lord is doing. Louvado seja o Senhor pelo que Ele está fazendo. And seeing all you here, it's really an encouragement, and it's the Lord's grand plan. Amen. E ver vocês todos aqui é verdadeiramente um encorajamento, esse plano maravilhoso do Senhor. My father lives right there. Meu pai vive logo ali. So any of you, anytime, come and visit him. Se você tiver o tempo, qualquer um de vocês tiver um tempo, venha visitá-lo. He'll be happy to see you. Ele ficará feliz em ver você. He loves brothers and sisters. Ele ama os irmãos e as irmãs. So come visit him, Então venha visitar ele. like I do. Que o Senhor guie você. Hallelujah. Aleluia. Amen. Muito obrigado, irmão David. Vocês gostaram? Tem muitos testemunhos, irmãos. O David, por falta de tempo, não pôde compartilhar mais conosco. Mas sobre invocar o nome do Senhor, que é uma das marcas do ministério do irmão Dong. O David estava nos Estados Unidos em uma época que o irmão Lee percebeu que as igrejas haviam se esfriado. O nome do Senhor já não estava mais sendo invocado como era antes. Então ali, graças ao Senhor, finalzinho da década de 60, década de 70, o David estava lá nos Estados Unidos, junto com o irmão Lee, e ali, graças ao Senhor, o irmão Lee falou muito forte sobre invocar o nome do Senhor.
e mostrando na palavra. Foi a palavra verificar a importância dessa prática. E o Remilton falou hoje de manhã aqui, grande verdade. Para nós vivermos no Espírito, número 1, precisamos invocar o nome do Senhor. Aleluia. O que mais? Tem os hinos, que além de cantar, nós precisamos falar uns aos outros, para queimar no Espírito. Tem o ler, orar a palavra, também, né? Ou orar, ler, orar a palavra. Temos o ruminar a palavra e temos o profetizar. Então, irmãos, e a igreja, nós vimos ao longo dessa semana no Alimento Diário, que é um ambiente maravilhoso que o Senhor nos deu para nós colocarmos esses itens em prática. Mas eles são colocados em prática num ambiente que o Senhor nos deu, mas a gente precisa entender que a igreja não se limita à reunião. Precisamos entender que a igreja abrange todo o nosso viver. A igreja abrange o meu viver familiar, abrange o meu viver social, e é uma luta espiritual. É isso que o livro de Efésios veio mostrar para nós, e cada vez que a gente lê, mais clareza a gente tem. Eu queria, como teve comunhão de casais ontem, e o irmão Remilton nos ajudou aqui no livro de Efésios, falando da família, e também, obrigado jovens pela ajuda que vocês nos deram hoje de manhã, mas eu queria destacar um casal que o Senhor usou muito também, que tem o registro ali em Atos capítulo 18. Eu queria falar para vocês, para os casais da igreja, que Deus pode usar muito você. Deus pode usar você para ajudar irmãos até que você imagina que não precisa da sua ajuda. Então vamos ver aqui. Você sabe o nome desse casal que eu estou me referindo? Registrado em Atos capítulo 18? Nós falamos Áquila e Priscila, mas aqui fala Priscila e... Eu não sei porquê, né? Vocês viram hoje de manhã os jovens compartilhando? Quando os meninos vinham, eu ficava meio assim e tal, não sei bem o que falar. E as meninas... Não é verdade? Então, Priscila e Áquila. Eu queria ler esse texto com vocês, porque relendo esse texto, nós fomos muito consolados ao longo dessa semana. Diz o seguinte, versículo 18. Paulo, havendo permanecido ali com os irmãos, permanecido ali ainda muitos dias, por fim, despedindo-se dos irmãos, navegou para a Síria, levando em sua companhia Priscila e Áquila. Depois de ter raspado a cabeça, isso aí a gente não precisa ficar muito, entrar nesse detalhe, que isso aí é uma outra mensagem, né? Aí, versículo 19, chegados a Éfeso, deixou-os ali. Isso que nós queremos destacar. O Senhor usou também em Éfeso Áquila e Priscila, ou Priscila e Áquila. E rogando eles que permanecessem ali, mais algum tempo, não acedeu, mas despedindo-se, disse, se Deus quiser, voltarei, isso Paulo falando. No versículo 24 diz assim, nesse meio tempo chegou a Éfeso um judeu natural de Alexandria chamado Apolo, homem eloquente e poderoso nas Escrituras. Olha, você diante de um Apolo, um homem eloquente e poderoso nas Escrituras, como você vai se sentir? Bem pequenininho. Aí era ele instruído no caminho do Senhor e sendo fervoroso de espírito, falava e ensinava com precisão a respeito de Jesus, conhecendo apenas o batismo de João. Ele chegou até o batismo de João na revelação dele e parou por aí. Ele precisava de ajuda, não? Precisava. Mas quem poderia ajudá-lo? O apóstolo Paulo, né? A gente já pensa assim, o apóstolo Paulo, só pode Paulo. Ele, pois, começou a falar ousadamente na sinagoga, ouvindo-o, porém, Priscila e Áquila tomaram-no consigo e com mais exatidão lhe expuseram o caminho de Deus. Eu queria falar para você, casal, você é muito importante para ajudar outras pessoas, para expor a outras pessoas o caminho de Deus.
E você e o Hélio também, irmã Linira, Priscila e Áquila. Linira e Hélio. Então, irmãos, eu queria chamar a atenção de vocês, dos casais, para esse fato. Algumas pessoas nos chamaram a atenção ao longo dessa semana, na leitura do alimento diário e da Bíblia. Primeiro, lá no Antigo Testamento, nós vimos José exercendo a função de mordomo. Quando a terra do Egito passou por dificuldade, aliás, toda a terra, José foi preservado por Deus e ele administrou todas as riquezas de forma que toda a terra foi suprida de mantimento, de alimento. Ou seja, José foi um mordomo. Ele administrava as riquezas. Espiritualmente falando, eu e você hoje somos os mordomos. Outra pessoa, o apóstolo Paulo, foi um mordomo? Foi. Isso aí a gente nem precisa falar muito. João foi um mordomo? Paulo e João foram muito úteis à igreja em Éfeso. Priscila e Áquila foram mordomos? Timóteo era um jovem, foi um mordomo? Muito útil também ali em Éfeso, embora a pressão sobre ele era muito grande, mas ele era um mordomo. Então, irmãos, hoje chegou a nossa vez. Esse mordomado da graça, a economia de Deus, essa visão maravilhosa que o livro de Efésios expôs para nós, do capítulo 1 até o capítulo 3. Essa visão celestial, essa visão que para muitas pessoas é uma coisa longe, mas essa visão agora foi revelada para nós, no Espírito, e nós podemos colocar essa visão em prática. De que forma? Cuidando das pessoas, servindo as pessoas. Viu? Uma das marcas do ministério do irmão Dong, eu queria dizer para vocês, não é só a igreja. A igreja é um meio, é um procedimento. Mas uma das marcas é o reino. Por que o reino? Porque o reino implica eu negar a mim mesmo. Você negar a si mesmo. E a vida da igreja nos dá essa oportunidade de nos negar a nós mesmos, de abrir mão de nós mesmos para poder servir as pessoas. Amém, amados? Então nós estamos caminhando para o reino. Essa é a principal marca desse ministério que nós estamos nele. Muitas pessoas param na igreja, mas a igreja é um procedimento. A igreja é importante? É. Nós temos que viver a vida da igreja? Temos. Onde? Onde quer que nós estivermos. Na reunião, na nossa casa, no nosso trabalho, na nossa escola, em qualquer lugar, viver a vida da igreja. Mas Deus espera que nós estabeleçamos o seu reino aqui na terra. Ele quer com a nossa cooperação. Então, por isso é importante, irmãos, nós hoje vivermos no Espírito. Nós não conseguimos fazer isso sem viver no Espírito. Sem viver no Espírito, nós não temos visão. E sem viver no Espírito, nós não temos prática. Então, o livro de Efésios todo, nós podemos dizer, ele só vai ser útil para uma pessoa no Espírito. Tudo que o Senhor dispensou para a igreja de São Paulo, só vai funcionar se nós vivermos no Espírito. Tudo que o Senhor falou para os casais ontem, e para os jovens Cesaré de Filipe, e em todas as reuniões que eles são cuidados aqui pelos nossos queridos irmãos que cuidam, servem a eles. Tudo o que é passado para eles só vai ser útil se eles aprenderem a exercitar o Espírito. Então eu queria, irmãos, falar dessa forma hoje de manhã. Precisamos aprender a usar mais o Espírito. Orar mais diante do Senhor. Nos prostrar mais diante do Senhor. E quando a gente ler a Bíblia, vamos realmente tomar a palavra para nós. Quando você lê Efésios, capítulo 5, marido e mulher, às vezes eu e a Abigail ficamos lendo juntos esse texto, né? Aí na hora das mulheres eu falo bastante para ela, olho no olho dela, mulheres, amai os vossos maridos. Mas eu preciso olhar mais para a parte que fala dos maridos. Não é? Que o marido precisa cuidar da esposa. E se ele cuidar da esposa, ele está cuidando dele mesmo. Será que nós sabemos disso? Quando eu estou cuidando da Abigail, eu estou cuidando de mim mesmo. Eu estou cuidando do meu próprio corpo. Então, irmãos, mas isso só vai funcionar se nós realmente exercitarmos o Espírito.
Senão nós vamos receber a palavra do Senhor e vamos direcionar essa palavra para outras pessoas. Ela vai ricochetear em nós. Ela não vai ter guarida na nossa vida. Nós temos que acolher essa palavra. Amém. Amados, que o Senhor nos dê graça. Que essas palavras que o Senhor tem falado para nós de uma forma tão abundante, elas não fiquem só na nossa mente, no nosso pensamento, nas nossas considerações, nas nossas ponderações. Temos que entrar no Espírito. E por que eu digo isso, irmãos? Nós vemos muitos irmãos andando no nosso meio, daqui a pouco chega ali na frente, tem separação conjugal. Chega ali na frente, o filho se rebela contra o pai. Chega ali na frente, muitos desastres acontecem. E nós temos que vigiar, irmãos. Não é brincadeira. Satanás, ele não brinca. Ele quer nos destruir. Nós precisamos viver em comunhão com o Senhor. Na presença do Senhor. Eu não posso me permitir vir para a reunião em mim mesmo. Eu mesmo tenho que me vigiar. Senhor, eu quero desfrutar de Ti. Senhor, se o Senhor quiser me usar, eu estou à sua disposição. O Senhor fala por meio dos irmãos. E se Tu quiseres também, fale por meio de mim, Senhor. Temos que estar sempre dessa forma, em comunhão com o Senhor. Não é levantar, pentear o cabelo, olhar no espelho para ver se está tudo bem, apertar o cinto, arrumar a calça, botar uma camisa bonita, mais ou menos, e vir para a reunião. Não, nós temos que nos preparar no Espírito. Senhor Jesus, estou me arrumando, levantei. Ó Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Muito obrigado, Senhor. Eu não sei, irmãos, o tempo vai passando, eu acho que nós vamos perdendo algumas coisas. Nós temos que cuidar disso. Falando sobre vida conjugal, eu acho até difícil o marido olhar para a esposa, olhar no olho dela hoje. Às vezes ele é tão prático, e ela é tão prática, que um fala com o outro sem olhar no rosto. Vamos olhar no olho do nosso cônjuge. Vamos ter carinho por ela. Mas isso, irmão, só vai ser possível, esse frescor, essa novidade, só vai ser mantida se nós aprendemos a viver em comunhão com o Senhor. Porque na comunhão com o Senhor, nós nos preocupamos com os outros. Na comunhão com o Senhor, nós saímos do nosso egoísmo. O centro deixa de ser a nossa pessoa, passa a ser o Senhor. E as pessoas que estão à nossa volta se tornam muito importantes para nós. Como nós falamos com os nossos filhos, pais. Nós, avós, como nos dirigimos aos nossos netos. Então, irmãos, a palavra do Senhor precisa entrar em nós. Encontrar guarida. Encontrar um lugar para habitar. Ricamente. Por isso nós queremos encorajar os irmãos a lerem livros espirituais. Lerem a Bíblia, a palavra de Deus. Lerem livros que nos ajudem a entender a palavra. Saiu o livro Grupo Familiar, Cuidado e Multiplicação. Tem gente que pergunta, para que esse livro? Tem irmãos que perguntam, para que esse livro? Grupo Familiar de Cuidado e Multiplicação. Leia que você vai entender para que serve esse livro. Nós vamos aprender a cuidar melhor das pessoas. E para cuidar das pessoas, eu preciso cuidar de mim mesmo também. Eu não posso alimentar as pessoas se eu não tenho comida, não tenho para comer, não tenho nada para me sustentar. Outro livro, O Viver Cristão nos Tempos Atuais. Aí se fala dos livros, aí fica todo mundo pensando, para que mais um livro, para que mais um? Não é verdade? Para que reunião, para que vida saudável, para que vida de comunhão de casais? E daqui a pouco nós vamos divulgar o Congresso das Mulheres. Para que isso? Isso é porque o Senhor, irmãos, mais do que ganhar a mim e a você, Ele quer nos edificar. Você é ganho pelo Senhor, mas se você é uma pessoa isolada, Deus pode fazer pouco por meio de você. Mas se você é uma pessoa edificada com outros, vinculada a outros, vinculada em amor, Deus pode usar muito a sua porção. A sua porção é preciosa no corpo.
Fora do corpo, ela se torna praticamente uma coisa irrisória, pequena, ínfima. Mas no corpo ela é grande, se torna abundante. É aí que nós compreendemos qual é a largura, qual é a profundidade, qual é a altura, qual é o comprimento. E conseguimos entender o amor de Deus, né? Compreender o amor de Deus que excede todo o entendimento. Senhor Jesus, irmãos, vamos ouvir a palavra do Senhor sempre, receber primeiro para nós, e procurar receber essa palavra no Espírito, usar o órgão adequado. Não é a nossa mente o órgão adequado, o órgão adequado é o Espírito. A nossa mente precisa estar no Espírito. Precisamos ter clareza na hora de transmitir, na hora de falar, sim. Mas precisamos aprender a exercitar mais o Espírito. Jesus é o Senhor. Vamos partir o pão agora. Vamos ficar em pé, irmãos. Vamos orar em pequenos grupos, enquanto os irmãos preparam a mesa e alguns irmãos vêm aqui orar. Mas eu não queria que os irmãos saíssem logo depois da mesa do Senhor. Tem alguns irmãos que já saem, já vão embora. Mas eu queria que vocês ficassem, porque nós vamos passar um vídeo ainda e queremos encorajar, principalmente as mulheres, a participar do congresso de mulheres que vai ter aqui, tá? E nós vamos divulgar isso daí, abrir ali, quem ainda não fez inscrições, vamos dar todas as dicas, tá bom? Então não vamos embora não, vamos orar agora, amém? Vamos orar como você nunca orou antes. Orar em pequenos grupos, vou aproveitar para aperfeiçoar. Não ore longo, tá? Ore pouquinho para dar oportunidade para o outro orar também, tá bom?